Bom dia, meu povo, como é que vocês estão? Eu sei que as redes sociais é um lugar que a gente vem trazer alegria, vem trazer aprendizado, vem trazer uma dica, vem trazer... Mas, de vez em quando, é bom a gente falar sobre alguns assuntos que diz respeito a gente, sabe? Todo mundo gosta de falar de passado e de apontar passado. Principalmente quando se trata da minha família. Então, eu fiz uma carta aberta para falar sobre o passado. Mas não o passado de um parente, de um familiar, não. É o meu passado. Então, se você quiser saber uma parte da minha vida, fique nesse vídeo, que a senhora vai gostar. Para quem não me conhece, são novos seguidores, meu nome é Andréa, moro em Portugal há 7 anos. Então vamos à carta porque é um pouco longa. Hoje escrevo essa carta com o coração nas mãos. Não escrevo para julgar, apontar culpados ou ferir ninguém. Escrevo porque existem dores que ficam guardadas por tantos anos dentro da gente que um dia precisa encontrar voz. E talvez essa seja a primeira vez que eu consiga abrir a minha alma dessa forma. Venho de uma família de 4 irmãos. Crescemos em meio a dificuldades financeiras, onde faltar era algo comum, mas seguir em frente era obrigação. Minha mãe trabalhava muito e eu e minhas irmãs, ainda muito pequenas, assumíamos responsabilidades de adultos. Cuidávamos da casa, aprendíamos cedo demais sobre sobrevivência, silêncio e resistência. Minha infância não teve brinquedos caros, passeios inesquecíveis ou conforto. Minha maior diversão era brincar na rua com os meninos, correr, rir e esquecer, nem que fosse por algumas horas, o peso que existia dentro de casa. Hoje entendo algo que naquela época eu não sabia, mesmo sendo apenas uma menina. Eu já tentava trazer luz e cor para a minha própria vida. Mas também preciso dizer uma verdade que carrego há anos. Minha infância foi marcada pela dor. Fui hostilizada pelo meu padrasto, cresci ouvindo palavras cruéis, sendo diminuída, castigada e machucada. Escutei coisas que nenhuma criança deveria ouvir. Cresci ouvindo que meu futuro seria ruim, como se minha vida já estivesse condenada antes mesmo de começar. Muitas vezes apanhei, muitas vezes chorei escondida, muitas vezes senti medo. E talvez uma das partes mais dolorosas de tudo isso seja lembrar que eu era apenas uma menina. Mas, em meio à dor, Deus colocou anjos no meu caminho. Os dias mais felizes da minha infância tinham endereço: a casa do meu tio Carlos. Quando chegavam as férias escolares, eu podia ir para lá com as minhas irmãs. Parecia que o mundo finalmente ficava leve. Eu me sentia importante, me sentia amada, me sentia protegida. Meu tio Carlos e minha tia nos tratávamos como princesas. Nunca vou esquecer das brincadeiras com os meus primos, das risadas, do videogame, dos passeios no shopping, do McDonald's e daqueles momentos tão simples que hoje parecem gigantes dentro do meu coração. Nunca vou esquecer da bacia cheia de laranjas sendo descascadas para a gente enquanto brincávamos. Nunca vou esquecer do cuidado, do carinho e da sensação de paz. Talvez vocês nunca tenham imaginado isso, mas aqueles momentos salvaram pedaços de mim. À noite, quando o silêncio chegava, eu chorava escondida debaixo das cobertas. A saudade da minha mãe apertava no peito, porque, apesar de tudo, eu sempre fui profundamente apegada a ela. Também me lembro das férias na casa da minha avó, naquele sítio grande, cercado de cana. Muitas vezes eu ia para lá, mas quando tinha marcas no meu corpo, era proibida de ficar perto da minha avó. Mas ali também existia amor. Nunca esquecerei do cuidado da tia Cleuzona, da tia Marlene, da tia Cleusa, dos gestos silenciosos de amor, da proteção e das memórias simples que ficaram eternizadas dentro de mim. Nunca esquecerei do bolinho de chuchu, dos cuidados e da sensação de acolhimento. A verdade é que os meus tios, minhas tias, minha avó e meus primos me deram lembranças bonitas, num tempo em que eu mais precisava deles. Mas talvez não tenha entendido o tamanho da importância que tiveram na minha vida. Mas eu quero que saiba. Vocês ajudaram uma menina ferida a... Quero também agradecer a minha tia Ângela, que nos momentos difíceis, especialmente quando as minhas filhas eram pequenas, eu enfrentava tantas lutas e a senhora esteve presente, me ajudando, cuidando e muitas vezes
estando ali quando eu precisava. Existem ajudas que nunca se esquece, porque algumas pessoas nos sustentam sem perceber. O tempo passou e eu sonhava em ir embora dali, mas eu nunca julguei minha mãe. Hoje, olhando para trás, entendo que ela amava aquele homem e acreditava nele. A vida também não foi fácil para ela, e mesmo em meio aos erros, eu nunca deixei de amar minha mãe. Foi na igreja para onde eu era obrigada a ir que conheci o Joãozinho aos 13 anos. E eu lembro como se fosse hoje. Foi amor à primeira vista. Aquele amor de menina, puro, inocente e intenso. Um amor que atravessou o tempo, distância, sofrimento, desencontros e que de alguma forma permanece vivo até hoje. Mas a vida também me ensinou cedo sobre perdas. Eu e as minhas irmãs começamos a trabalhar muito cedo. Nosso dinheiro era para dentro de casa, porque precisava ir. Aprendemos cedo demais a abrir mão dos nossos sonhos para sobreviver. Quando eu completei 16 anos, Joãozinho voltou para São Paulo e eu fui atrás dele. Talvez pela primeira vez na vida escolhi lutar por algo que meu coração queria. Mas pouco tempo depois veio a gravidez e veio também o medo. O medo de contar para minha mãe, o medo da rejeição, o medo da surra. Eu achava que seria castigada, mas foi justamente naquele momento que eu vi um dos lados mais lindos da minha mãe. Ela me acolheu, ela cuidou de mim, ela me protegeu, ela foi a melhor mãe do mundo durante a minha gravidez e isso jamais esquecerei. Minha mãe escolheu o nome da minha filha. Quando a minha menina nasceu, continuei lutando. Voltei a trabalhar cedo, enfrentei dificuldades, noites sem dormir, responsabilidades e medo. Mas segui, porque a vida me ensinou a seguir. Quando a minha filha tinha 8 meses, Joãozinho reapareceu, foi embora comigo e com a nossa filha. E em poucos meses nos casamos. Mas essa carta não é apenas sobre dor, ou talvez seja, mas também é sobre amor. Porque apesar de tudo que eu vivi, eu não escolhi guardar ódio. As marcas da minha infância viraram aprendizado. As cicatrizes viraram força. A dor me ensinou empatia. E o sofrimento me ensinou a valorizar aquilo que realmente importa. Presença. Hoje, morando longe, na Europa, aprendi uma das dores mais silenciosas da vida. A saudade. A saudade dói. Dói nos aniversários, dói no Natal, dói quando acontece algo importante, dói nos dias comuns, dói perceber que quem fez parte da nossa história não está perto para abraçar. Nunca desejem saber a dor de estar longe da família. Por isso, quero pedir uma coisa a todos vocês. Se amem mais, abracem mais, visitem mais, conversem mais, perdoem mais. Quero agradecer profundamente aos meus tios, Carlos, Cleusa, Eduardo. Os meus tios, Edivaldo e Benoni, e os meus avós, que não se encontram mais entre nós, meu muito obrigado. Aos meus primos, tenho orgulho de cada um de vocês. As minhas irmãs, Andresa e Adriana, vocês são parte da minha alma. O amor que sinto por vocês é imenso. Aos meus sobrinhos, vocês são presente na minha vida. A minha sobrinha Gabriele, que me fez ser tia-avó, tenho muito orgulho da sua força. Continue firme. E a minha mãe, que Deus te proteja, que Deus te dê sabedoria, que a senhora cuide dos seus irmãos, sobrinhos e da nossa família, porque a solidão é cruel. A vida passa rápido demais e no final o que fica não é o dinheiro, é amor, é presença, é abraço, é memória. E para finalizar, eu peço perdão se em algum momento magoei alguém da minha família. Nunca foi minha intenção e sigo aqui. Tenha um bom dia.